Eu converso agora com o neurocirurgião, o Dr. Marcelo Sena, que vai trazer informações importantes sobre o distúrbio do sono. Doutor, muito obrigada por falar conosco, com a educadora mais uma vez. E esse tema tão sensível, que eu tenho certeza aí que a audiência que está nos assistindo, alguém vai falar: ou eu tenho, ou meu marido tem, minha esposa tem, meu filho tem. Quer dizer, é muito comum, o senhor atende muitos casos de pessoas que, vamos lá, não conseguem dormir adequadamente? É uma alteração, na realidade, muitas vezes uma doença que afeta uma grande parte da população. O grande problema é que muitas pessoas não sabem que sofrem disso ou nunca imaginaram que podem estar tendo problema no seu sono. Porque o nosso sono é como alimentação. Você pode comer muito, mas não estar bem alimentado. Você pode comer bastante e não comer comida de qualidade. E você pode comer pouco e estar bem alimentado. O sono, ele tem um tempo determinado, isso é variável de pessoa para pessoa, mas ele tem uma, vamos dizer assim, uma cronologia, uma sequência de eventos que precisa acontecer para que ele tenha atividade reparadora que é esperada dele. Queria que o senhor explicasse o que é o distúrbio, ou quais os tipos, porque a gente sempre pensa assim: ah, é a insônia, mas também quem dorme muito, acho que não é algo muito legal também, né? Então, queria que o senhor explicasse isso, a insônia e o excesso de sono também, se é um alerta para o paciente. Nós temos os dois extremos, desde a insônia até a hipersonia, que são pessoas que dormem muito. Então, na realidade, você pode ter várias situações que afetam o nosso sono. O sono, ele tem um ciclo, ele tem que haver, na realidade, são vários ciclos ao longo da noite, entre duas fases, basicamente, que a gente chama de fase REM e fase não REM. REM é um termo em inglês que quer dizer movimento rápido dos olhos, Rapid Eye Movement. Então, esse ciclo entre REM e não REM, ele tem que acontecer várias vezes ao longo da noite. E é no ciclo não REM, especificamente, que é dividido em 4 estágios, os estágios 3 e 4, que nós realmente descansamos. Então, várias situações bloqueiam, superficializam ou impedem que você atinja isso. E exatamente essas doenças que vão alterar a qualidade do sono. Então, é aquela pessoa que, mesmo dormindo o número adequado de horas, acorda cansado, tem sensação de que não dormiu adequadamente, tem uma sonolência excessiva depois de uma refeição, em determinados momentos do dia não consegue quase ficar de olho aberto. Esses são alguns sintomas de pessoas que não estão dormindo bem. Assim como tem as pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono, começar a dormir, e pessoas que iniciam bem o sono, despertam no meio da noite e não conseguem dormir mais. Tudo isso é tratável? Todas essas situações? Na realidade, existe uma avaliação que deve ser feita. Quando a pessoa tem identificado que ela pode haver um distúrbio de sono, existe um exame que você estuda o sono da pessoa, que se chama polissonografia, em que a pessoa dorme toda monitorizada para descobrir qual ou quais os eventos que estão acontecendo que estão atrapalhando o sono como atividade reparadora. Doutor, falando especificamente da insônia, tem alguns comportamentos no nosso dia a dia que também impedem um sono mais tranquilo? O exemplo mais típico, né, que a gente mais ouve: ah, não vai tomar café antes de dormir porque a cafeína vai te atrapalhar. Mas assim, em linhas gerais, para a gente ter uma noite de sono tranquila, tem algumas dicas, né? Aí depois eu quero falar de medicação, porque tem pessoas que só dormem com medicação e acho que tá tudo bem, né? Enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas antes de tomar o remédio, é possível conseguir uma noite de sono mais saudável? Indiscutivelmente. Então, o café é uma droga dita psicoativa. A cafeína é uma substância psicoativa. O chá preto, poucas pessoas sabem, mas tem mais cafeína que o café. E também pode, não só essas substâncias, mas você utilizar estímulos muito grandes, assistir, por exemplo, programas de televisão que te levem a uma excitação muito grande, resolver problemas de trabalho antes de dormir que te levem a um estresse. Então, são situações que tendem a prejudicar. Porque para iniciar o sono, você tem que estar relaxado, você tem que estar tranquilo. Então, o conselho que nós damos é, primeiro,
não se alimentar muito durante a noite. O estômago muito cheio não deixa você descansar adequadamente. Segundo, evitar o uso de tela, seja ela computador, seja celular ou televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir, para não ter nenhum estímulo muito grande. E procurar estar num ambiente com pouca luz. A ausência de luz ela é fundamental para a produção de uma substância que muita gente acaba usando ela medicamentosamente para dormir, que se chama melatonina. A melatonina ela é produzida pelo nosso cérebro, mas para isso precisa haver ausência de luz. Quando eu digo ausência, é nem o LED do stand-by da televisão ou de qualquer coisa no quarto, é ausência realmente de luz. Quanto mais escuro o ambiente, melhor é a qualidade. Bom, e aí vamos falar de casos mais graves. A pessoa tem que tomar remédio, por exemplo. É claro que é só um médico que vai identificar isso. Porque é muito comum a gente ouvir essa frase: eu não durmo mais sem remédio, talvez a pessoa seja viciada. Quando são os casos realmente medicamentosos? Que a pessoa tem que tomar remédio para dormir, senão ela não dorme. Infelizmente, a maior parte dos colegas que prescrevem medicação para as pessoas dormirem não estudou o sono do paciente. Então, esses remédios são prescritos, na maior parte das vezes, de maneira errônea e utilizados também dessa forma. O que se mais vê as pessoas utilizarem para dormir é uma classe de remédios chamados de benzodiazepínicos, que inclui o Rivotril, Lorazepam, Diazepam e drogas que têm essa terminação. Então, esses remédios, na realidade, eles são ansiolíticos, são remédios para ansiedade. Como eles promovem um relaxamento, que deveria ser natural e não medicamentoso a pessoa ter antes de dormir, eles acabam relaxando e a pessoa acaba dormindo. Mas a médio e longo prazo, os efeitos deles são muito maléficos. Então, o ideal, primeiramente, é a identificação do problema específico que está levando a pessoa a não dormir bem. Acredite, um dos principais problemas que não permite que uma pessoa tenha um sono adequado são os distúrbios ventilatórios, desde o ronco até as apneias do sono. Então, por isso o estudo feito de maneira adequada ele é fundamental para você diagnosticar esse problema. Existe uma outra situação, tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande porque elas começam a ter movimentos incontroláveis das pernas. A gente chama de síndrome de pernas inquietas, que é um distúrbio de sono que atrapalha o sono do paciente. Então, como eu falei, a gente tem uma gama de problemas que podem interferir. Então, o remédio ele é bem indicado quando é feito o diagnóstico adequado. Existem pessoas que nunca dormiram bem, que nascem com um defeito, uma alteração na função da estrutura cerebral que faz nós termos o nosso ciclo sono-vigília, que se chama formação reticular ascendente ativador. Então, o distúrbio nessa região, e tem pessoas que nascem com isso, são pessoas que vão necessitar de medicamento para dormir bem a vida toda, mas são exceções. Então, o remédio, ele normalmente você usa por um período curto para reeducar o sono do paciente para ele voltar a... O senhor falou sobre essa questão da respiração, do ronco, a apneia. Então, quer dizer, é uma investigação profunda, né? Porque às vezes a pessoa dorme de boca aberta ou respira pela boca, então, e nem percebe, o corpo já está habituado a dormir dessa forma. Então, de repente, um otorrino também pode ajudar, né? O neurologista. Então, é sempre importante uma investigação bem aprofundada. Sem dúvida nenhuma, porque normalmente esses distúrbios ventilatórios, o que eles fazem? Fazem com que a pessoa tenha microdespertares. O que eu falo microdespertares? São superficializações que a pessoa não chega a acordar, mas ela não atinge níveis profundos de sono. Ou seja, ela não descansa, ela dorme, mas não tem atividade reparadora. Então isso, mesmo a pessoa dormindo um tempo adequado, ela não consegue acordar com a sensação que ela descansou. E pode ser um problema simples, ventilatório, com a simples colocação de um aparelho de CPAP que resolva. Então é fundamental, quem tem essa sensação de que não dorme adequadamente, faça a investigação correta com um profissional habilitado. Doutor, atividade física ajuda no sono? Indiscutivelmente. A atividade física ela é boa para tudo, inclusive para o sono.
Única coisa, não é indicado atividade física muito tarde, você fazer os exercícios muito, porque você produz substâncias que acabam excitando um pouco e a pessoa tem dificuldade de dormir logo após o exercício. Então, a atividade física ela é importante porque, além dela produzir substâncias que são fundamentais, melhorar o nosso sistema cardiocirculatório, ela gasta energia. Então, você tem um cansaço físico e isso ajuda e contribui no sono. Mas, como eu falei, os exercícios físicos devem ser realizados no máximo até 2 a 3 horas antes. Doutor, falando agora de quem dorme muito, pode ser uma depressãozinha que está aparecendo aí, a pessoa só quer ficar na cama, ela costumava acordar cedo e agora está acordando mais tarde, aí no caso se ela não tem que trabalhar de manhã, está faltando muito do trabalho para dormir, etc., não está saindo de fim de semana, tendo o seu lazer, ficando em casa para dormir, isso não é legal também. Perfeitamente. A hipersonia, ela pode ser desde uma manifestação da pessoa que tem insônia, que fica na cama, não conseguiu dormir, ela vai conseguir dormir muito tarde, e aí ela não consegue acordar cedo. Então, não é que ela dormiu muito, ela permaneceu muito tempo na cama. Então, dificilmente isso vai acontecer. Então, e a depressão? Por que a depressão? A depressão, a pessoa tem, vamos dizer assim, é uma maneira dela fugir do problema. Quando você está dormindo, você não tem problemas. Então, a pessoa acaba permanecendo mais tempo na cama porque ela não tem aquela disposição de levantar, porque ela sabe de todas as situações que ela vai sentir e vai ter que enfrentar no dia a dia dela. É indiscutivelmente um sintoma frequente de depressão? Sim, mas também pode ser um distúrbio do sono, que precisa ser investigado. E agora, para a gente encerrar, doutor, qual é o tempo que a gente deve dormir? É claro que cada um tem o seu relógio biológico, mas enfim, tem um protocolo médico aí, nem para mais, nem para menos. Então, vamos lá, a dica de ouro aqui da entrevista. Quanto tempo a gente deve dormir por noite? O correto, o ser humano adulto, de 7 a 8 horas. Não menos que isso, não muito mais do que isso. Então, esse é o tempo ideal médio da população mundial de permanecer na cama dormindo, de 7 a 8 horas. 7 horas é o mínimo para você ter uma atividade reparadora, 8 horas, 8 horas e meia no máximo. A partir disso não há mais necessidade. Você pode estar dormindo até porque você quer ficar na cama, final de semana, a gente às vezes enrola um pouco mais, acorda, vai mais um pouquinho, mas o correto, de 7 a 8 horas. E não é, agora é a última pergunta. E o soninho depois do almoço? Tem gente que gosta, né? Tem que tirar aquela sonequinha, ela faz bem? Na realidade, isso é um hábito muito comum nos países, tem muitos países da Europa que fazem isso, principalmente a Espanha, a famosa siesta, que é aquele sono. Por quê? Depois do almoço, você produz uma quantidade de ácido no seu estômago para digestão. Então, a produção de ácido joga o contrário, a base no seu sangue, ou seja, ocorre uma leve alcalinização do pH do nosso sangue. Isso que dá aquela sonolência após o almoço. Então, 30, 40 minutos de repouso pós o almoço é extremamente benéfico, não tem problema nenhum e ajuda você a ter uma disposição muito boa para as atividades vespertinas aí até o começo do dia. Doutor, muito obrigada pelas informações e o senhor também está no Instagram, está sempre na internet trazendo dicas, então deixe seu Instagram aí para quem tiver alguma dúvida te procurar e também saber um pouco mais os conteúdos que o senhor coloca na internet. Eu agradeço muito, meu Instagram é dr.marcelo.sena, com S2Ns. Estou à disposição aí para quem quiser entrar no Instagram, acompanhar a gente, tirar dúvidas. E agradeço a oportunidade sempre aí de estar esclarecendo seus ouvintes aí. Educadora!